Então, bora falar das minhas 70 mil leituras do mês de janeiro. Aqui é a realidade de ler de forma saudável. Não que eu julgue as pessoas que leem muito, tipo, leem 30, 40 livros por mês, mas eu mostro o real do meu hobby. Leitura para mim é um hobby, não uma competição, não algo qualitativo. Então, eu mostro a real do meu hobby. A gente não precisa ter pressa para ler. E bora falar das leituras de janeiro. Vamos começar pela minha primeira leitura do ano, que é Uma Noite na Livraria Murasaki. Este livro é o livro 2 dos meus dias na Livraria Murasaki, que é um livro que eu li em 2024, Os Meus Dias na Livraria Murasaki. Eu gostei muito. Quando eu descobri que tinha continuação, eu comprei, mas eu demorei quase um ano para ler ele depois que eu comprei. Eu lembro que eu comprei ele no final de 2024 e comecei a ler só em 2026. Mas ainda assim, é uma leitura que eu gostei bastante, tá? Ele é uma continuação necessária? Não. O primeiro livro, a história é muito bem construída, muito bem amarradinha, muito bem certinha. Mas ele não é uma continuação que estraga a história. Ele complementa a história. Ele traz fechamentos para alguns personagens, fechamento de ciclo, aprofunda alguns personagens. Outros personagens que aparecem no final do primeiro livro e não tem tanto desenvolvimento, aqui vai ter, né, algumas relações que não tem tanto desenvolvimento no primeiro livro, vai ter mais aprofundamento. Então, assim, ele não é uma continuação necessária, mas não estraga a história, amarra muito bem a história, deixa a história muito bem certinha e complementa. Eu digo que ele é um complemento, né? Ele mostra, assim, como ficou a vida da Takako, que é a protagonista, após o fim do primeiro livro, algum tempo após o fim do primeiro livro. Como é que ela tá, como é que ela lida com o novo relacionamento que ela tem, e todas as coisas que ela tá vivendo, e a relação dela com o tio e a tia, né, que são os donos da livraria Murasaki, e com a livraria e a vizinhança. É um livro muito bom. É uma continuação bem tranquila, vai na mesma vibe do primeiro livro, né? Que vai contar a história de um personagem, o dia a dia dele, os dilemas emocionais dele, as relações com outras pessoas, né? Com as pessoas da sua vida, de uma forma tranquila e leve. Aqui tem uma parte triste, que é a morte de um personagem, mas tirando isso, é bem tranquilo, é um livro leve, tranquilo, de boa. Uma continuação que ninguém pediu, mas que complementa bastante o universo e a história da livraria Murasaki. Eu gostei bastante, né? É do Satoshi Ajizawa, né, o autor. É uma literatura japonesa, um autor bem famoso no Japão, e foi uma experiência bem boa com a literatura japonesa. Seguindo a vibe da literatura japonesa, porque esse mês foi um mês bem japonês. Agora que eu percebi, eu só li livros da literatura japonesa. Estou com hiperfoco? Estou. Eu li Imagens Estranhas do Ukeitsu, que foi a resenha da semana passada. Eu já trouxe resenha desse livro, eu não vou me aprofundar, mas foi um livro que eu também gostei muito. Foi uma experiência bem boa com o Ukeitsu, que é um escritor que está bem famosinho, né? Principalmente no ano de 2025, tanto o Casas Estranhas quanto o Imagens Estranhas chamou muita atenção do pessoal aqui no Brasil. Eu tenho vontade de comprar o Casas Estranhas para ler, eu ainda não comprei, porque eu tô numa meta de ano meio menos capitalista, tipo, ler o que você tem que em casa e ainda não leu, sabe? Mas pretendo aí comprar o Casas Estranhas no futuro para ler, porque eu realmente gostei do livro dele. Para quem gosta de terror e suspense, bons plot twists, boas construções de personagem, vai gostar bastante desse livro. E se você quiser mais aprofundamento sobre o livro, sobre a minha experiência de leitura, vai no vídeo da semana passada, que eu fiz um review bem legal sobre o livro, bem bacana. Tá um vídeo bem completinho sobre a história, pontos positivos, pontos negativos e tudo mais. Então, mais uma vez, um autor japonês e um livro aí da literatura japonesa.
E como eu tenho uma meta, não sei se eu contei pra vocês, mas eu tenho uma meta esse ano, que é ler pelo menos um livro e um mangá por ano. Porque por ano não, por mês, ler um livro e um mangá por mês. Porque eu tô com muito mangá aqui na minha coleção que eu não li ainda. E eu também tenho bastante livro na minha coleção que eu não li ainda. Então a meta é pelo menos um livro e um mangá por mês. Esse mês, né, que foi o mês de janeiro, eu ainda consegui ler 2 livros, o que pra mim é um recorde, porque, gente, eu não sou rápida pra leitura. E mesmo agora focando em literatura aqui nesse canal, eu não pretendo ser rápida para leitura. Eu vou ler no ritmo que eu sempre leio. Eu só tenho a meta de manter a constância, de não procrastinar a leitura e sempre ler pelo menos, tipo, 10 minutinhos por dia. Essa é a minha meta. E diante de tudo isso, eu botei uma meta de um livro e um mangá por mês. E eu li, né, o mangá Contos de Horror da Mimi, que é um mangá aí do Junji Ito. Foi a minha primeira experiência com o Junji Ito. Eu sempre tive vontade de ler alguma coisa do Junji Ito. Então, eu sempre tive essa curiosidade. Ano passado eu comprei esse mangá, eu demorei para ler. E eu resolvi ler. E olha, realmente eu acho que eu vou gostar bastante dos mangás do Junji Ito. O que, pra mim, foi uma coisa ruim, porque os mangás desse homem aqui no Brasil são caros. Então já sei que se eu pegar um hiperfoco de ler mangá do Junji Ito, eu vou ter um problema. E assim, esse mangá conta a história da Mimi, que é essa personagem aqui, que ela é tipo uma Márcia sensitiva e não sabe. Ela tem, assim, uma conexão muito aflorada com a espiritualidade e ela vivencia coisas sobrenaturais na vida dela. E aqui a gente tem alguns contos das coisas sobrenaturais que ela vivencia na vida dela. Esses contos, eles foram, né, inspirados em casos reais, em relatos reais de experiências sobrenaturais que pessoas tiveram no Japão, tá? Inclusive, eles foram contos escritos por outras pessoas, que é o Hirokatsu Ihara e o Ishiro Nakayama, e o Junji Ito transformou em mangá. Foi pelo menos o que eu entendi lendo. E nesses contos de horror, né, inspirados em relatos reais de pessoas, a Mimi, ela conta como se fosse a história da vida da Mimi, contando algumas situações que ela passou. E é muito engraçado porque a Mimi, ela realmente acredita no sobrenatural, porque como ela vivencia muitas coisas sobrenaturais, ela realmente acredita, mas tem um contraponto do namorado dela, que é um cara mais cético, assim, com as questões sobrenaturais. Ele sempre tenta dar uma justificativa, mesmo vivenciando algumas coisas sobrenaturais com ela. Então a gente sempre tem, né, a visão da Mimi, que é uma pessoa que acredita no sobrenatural, acredita em fantasma, acredita no mundo espiritual, e um cara mais cético que, mesmo vendo algumas coisas esquisitas, vivenciando algumas coisas esquisitas com a Mimi, ele tem uma visão de que aquilo ali não é nada de fantasma, de sobrenatural, e que existe uma explicação lógica para isso. E daí, durante os contos, a gente tem ali o dilema dos dois, né? Dos dois que têm pontos de vista sobre a mesma vivência, né? Tem pontos de vista diferentes sobre a mesma vivência e do que eles acham que é aquilo que eles estão vivendo, e até alguns conflitos de casal, né? Algumas DRs de casal entre eles, justamente porque o Naoto, que é o namorado dela, ele é mais cético com relação às coisas que eles vivem, e ela totalmente acredita na existência de fantasmas e tudo mais. E são uns contos bem interessantes. É a primeira vez que eu gostei de livro de contos. Eu não sei se é porque tá no formato de mangá, então fica mais interessante, mas eu não sou uma pessoa muito fã de contos, tá? Mas nesse estilo aqui, eu gostei, né, no formato de mangá. Então vale super a pena você comprar este livro, porque quem gosta de história de terror envolvendo espíritos e fantasmas vai adorar bastante, né, os contos de horror da Mimi. E
Cara, eu me identifico muito com a Mimi, porque eu já passei por algumas experiências sobrenaturais. Eu sinto que eu tenho uma conexão com o espiritual mais aflorada, mas nunca fui atrás para saber, para realmente, de fato, né, averiguar essa situação. E então eu me vejo muito na Mimi, que é uma pessoa que não conhece nada sobre o mundo espiritual, sobre espiritualidade, fantasmas e essas coisas, mas que vivencia, né, eventos sobrenaturais na sua vida por ter aí uma certa conexão. É como se ela fosse tipo uma médium e não sabe. Mas isso também fica em aberto, porque que a Mimi consegue, né, vivenciar tantas experiências sobrenaturais, consegue ver espíritos e coisa lá e tal, e ter essas vivências que não é comum na vida das outras pessoas no Japão. Então fica muito aberto à interpretação. E o que você acha? A Mimi é a massa sensitiva do Japão? Será? Fica aí a teoria. E bom, é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de janeiro. Foi um janeiro bem japonésico, né? Bem japonês, né? Mas esse mês a gente vai sair um pouco da literatura japonesa, porque eu já tô lendo um livro que é de uma autora inglesa. Então, sim, a gente vai sair da vibe de literatura japonesa, vai parar um pouquinho, mas sim, vocês vão ver que é um ano meio hiper focada na literatura japonesa, não só por ser fã de mangá e colecionar mangá, isso já faz eu ter uma proximidade mais com essa literatura, mas recentemente eu descobri bastante livros de autores japoneses que eu gosto bastante, então eu tô nesse meio hiper foco, tá? Mas não vai ter só literatura japonesa aqui não, gente, então se inscreve nesse canal, curte o vídeo, porque vai ter outros babados aqui também. Inclusive, o livro que eu tô lendo, que é o meu primeiro livro de fevereiro, é um livro fortíssimo, babado, muito bom mesmo, tá sendo uma leitura muito boa, então vai vir mais review aí. E coloca aqui nos comentários, se você tem um hábito de ler, quais foram as suas leituras de janeiro, eu vou adorar saber. E é isso, gente, beijinho, beijinho, tchau, tchau.